começando o Maravilha. O programa de hoje abordará a reforma da Previdência. É o fim da aposentadoria? Temos a presença aqui do advogado previdenciário Anderson Ribeiro e da Silvana Piroli, presidente do Sindicato de Servidores Municipais. Muito obrigada pela presença de vocês. Anderson, por favor, quais as tuas considerações do ponto de vista, do conhecimento que tu tens sobre a questão previdenciária? Olga, nós já vemos nessa luta aí desde 2017, quando a PEC 287, no governo do Temer, ele fez em dezembro de 16 a primeira redação, depois modificou 2 vezes, então aquela luta ela já vem aí de 2 anos, 18 nos deram uma folga e 19 começamos o ano já com a PEC 06. Tem vários pontos da PEC que entendemos que não poderia passar. Se me perguntarem assim, Anderson, tu és a favor de uma reforma da Previdência? Sim, eu sou a favor de uma reforma da Previdência que caiba dentro da realidade brasileira. Essa não é o caso, está longe de caber dentro da nossa realidade. O primeiro ponto, que é a pegadinha da PEC, é a desconstitucionalização da Previdência. A Previdência Social entrou na Constituição Federal em 1988, foi uma luta, né? Nós temos uma Constituinte, depois de um período longo de ditadura militar, conseguimos reunir nossos deputados, criamos uma Carta Magna extremamente cidadã, com vários pontos sociais, dentre eles a própria Previdência Social, e lá no meio do texto a PEC diz o seguinte, que depois, se aprovada, vários pontos dela serão regidos por uma lei complementar. Hoje a PEC, a necessidade de 3/5 do Congresso para que ela passe. Então nós temos 308 deputados que terão que votar favorável para que ela passe. No caso de uma lei complementar, com 257 votos, ou seja, 51 votos a menos ela passa. O que isso pode afetar na vida de todos os brasileiros de uma forma direta? O primeiro ponto é a questão do aumento anual, né? Hoje a Constituição diz, olha, tem que fazer o repasse no mínimo da inflação. O governo pode, por lei complementar, modificar a própria PEC 30 dias, 60 dias após a promulgação e dizer assim, ó, em anos em que a economia não está bacana, nós vamos só repassar metade da inflação, ou repassarmos 1/4 da inflação, ou não repassarmos nenhum aumento. Então nós corremos esse risco. O governo pode retirar benefícios, mudar o cálculo de benefícios, ele pode fazer o que ele quiser com uma lei complementar, porque 257 votos não é grande coisa, é a maioria simples. Então, o ponto principal para mim, e que as pessoas não estão debatendo e não estão comentando, é a desconstitucionalização da Previdência Social. Depois nós temos a questão da idade mínima, tem a questão da capitalização. Provavelmente nós vamos discutir a capitalização em seguida, mas a capitalização dos 30 países que aderiram à capitalização, 18 já recuaram. Então, esses países recuam da capitalização porque ela não está dando certo, né? E há um incentivo do governo na questão da capitalização, de que, inclusive lá, numa das entrelinhas tem a pegadinha de que as empresas que aderirem à capitalização, no momento em que as pessoas forem procurar um emprego, o empregador vai perguntar, mas qual é o seu regime? A pessoa diz, o meu regime é o regime geral, é o da Previdência. Não, mas a minha empresa aderiu à capitalização. Então, ou tu adere à capitalização, ou eu não te contrato. Então, quando o governo diz que a capitalização é facultativa, na realidade ele torna obrigatória no momento em que o empregador vai impor para todas as pessoas que ele contratar que elas acabem optando de uma forma compulsória a capitalização. E esse dinheiro vai para onde? Quem é que vai controlar a capitalização? Porque ela não vai ser uma capitalização mista com a participação do governo, é uma capitalização de mercado. O mercado vai controlar esses valores aplicando sei lá onde, e aí quebra essas empresas, vai sobrar para quem depois para sustentar? O governo, como aconteceu no Chile. Então, para mim, são os 2 pontos em que pouco nós estamos debatendo e que são, para mim, no meu modo de ver, muito mais importantes do que a própria idade mínima. Silvana, tu tens o que para considerar nesse sentido, para a gente começar a nossa conversa?
A proposta que o governo apresenta, ela não é uma reforma, ela acaba com o modelo de previdência que foi construído a partir do Pacto Social da Constituição. A Constituição de 88, quem participou da época lembra de que muitos trabalhadores e o movimento sindical abriu mão de algumas coisas para poder conquistar outras, e assim foi num processo de negociação. Ela é fruto de um acordo social da sociedade. E a Seguridade Social, ela é concebida a partir da contribuição dos trabalhadores, das empresas que depois repassam isso no custo do seu produto e do governo, ou seja, da sociedade. Então, ele é mantido todo o sistema de seguridade para que todos tenham um mínimo, e o mínimo é baseado no salário mínimo nacional. Então, o período de 88 garantiu, por exemplo, a aposentadoria às mulheres trabalhadoras rurais, né, colocou no texto constitucional a aposentadoria para nós, professores, né, que eram leis esparsas, garantiu que o tempo de serviço seria importante para a aposentadoria. Depois houve uma mudança, passou de tempo de serviço para tempo de contribuição em 98. E passaram a criar os regimes próprios, porque antes de 98 os servidores públicos não tinham um regime de previdência e, portanto, criou-se os fundos para poder assumir as aposentadorias. Então, hoje eu acho engraçado quando os governadores reclamam de que tem que pagar os aposentados, mas eles não queriam que os uruguaios viessem aqui pagar os aposentados que trabalharam durante 30, 40, 50 anos no serviço público, ou mesmo na iniciativa privada. Então, existe assim no bojo dessa proposta e por trás dela, uma falsa lenda urbana de que as pessoas precisam trabalhar até morrer, de que as pessoas que já trabalharam e contribuíram não têm direito a receber e são um estorvo para a sociedade. E eu acho que são dois conceitos muito perigosos. Perigosos porque a gente esquece a ideia de nação, a ideia de que uma geração contribui para outra, de que um país grande e solidário se faz respeitando os jovens e os velhos, de que o direito ao trabalho e a aposentadoria é um direito humano. As pessoas não vêm no mundo, não vieram de passagem para trabalhar até morrer. O trabalho é importante, mas ele tem um período para ser feito e ele é necessário que ele tenha esse período para que os jovens também tenham as suas oportunidades. Então, dizer que o mercado vai resolver tudo como o governo quer colocar é fazer um programa de empobrecimento em massa nunca visto no país. Cobrem, né, tomara que eu me engane, mas eu nunca vi um programa que vai empobrecer tanto as pessoas. Porque ele acaba com direitos fundamentais elementares. Tirar da Constituição o direito à aposentadoria é permitir que a qualquer momento se modifique sem muita publicidade. O regime de capitalização não garante não só o governo, lá não diz nem o mínimo que os patrões vão pagar, né? E que depois repassam para os produtos, ninguém faz nenhum favor com relação a isso. Então nós temos uma grande incógnita de como será o regime de capitalização. A minha geração viu muito banco e muito sistema de financeiro falir. Eu não vou dar exemplo aqui para não fazer propaganda, mas se perguntarem para o pai em casa, já que está na moda mandar perguntar para o avô, né? Perguntem quantos fundos e quantos bancos viram sendo falirem e fecharem ao longo do tempo. Então imagina 30, 40 anos de regime de capitalização. Então não é possível desta forma. Eu acho que a gente vai ter como resultado um empobrecimento muito grande da população e a principal vítima são as mulheres. As mulheres trabalharão muito mais, ganharão muito menos e eu diria assim, sem medo de errar, terão muita dificuldade de se aposentar. Porque para trabalhar e ganhar pela média das melhores, das 80 contribuições, não são nem as melhores. A média das contribuições, da pior à melhor, e portanto você tem um rebaixamento do seu salário, tem que trabalhar 40 anos. E eu pergunto, qual de nós mulheres, depois que nós ganhamos os filhos, ou mesmo quando eles são pequenos, conseguimos permanecer no mesmo emprego? Depois dos 50, quem vai dar emprego para nós? Eu acho que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque por trás da semântica da palavra reforma, o senso comum sempre tem a ideia, bom, a gente reforma alguma coisa com a intenção de melhorar. Então, essa conotação da palavra reforma termina fazendo com que o senso comum entenda
que isso poderia ser positivo e mais o marketing que o governo faz. Só que a desinformação, o fato de não saber o que esta reforma propõe, faz com que as pessoas muitas vezes não se deem conta. E eu acho que um programa como esse tem por objetivo, né, esclarecer as pessoas no sentido delas entenderem o que está em jogo. Que reforma é essa que poderá não ser e não será, né, uma reforma que realmente atenda às necessidades dos seres humanos. Então eu gostaria assim, que vocês colocassem um pouquinho que pontos vocês consideram muito preocupantes, né, e que não pode a sociedade permitir que isso aconteça. Eu acho que além daqueles 2 pontos que eu trouxe inicialmente, a questão do tempo de contribuição, e a Silvana foi muito feliz quando ela fala sobre o impacto dessa reforma nas mulheres. Tem um número do IPEA muito importante, muito interessante, que 44% das mulheres conseguem atingir os 20 anos de contribuição. 44, que os 20 anos é o tempo mínimo que a proposta trabalha. A gente vinha com uma lei atual possibilitando com 15 anos a mulher se aposente ou o homem, a mulher se aposente por idade, aos 60 a mulher, 65 o homem. Agora a imposição aumenta para 20 anos o tempo de contribuição e aumenta também a idade. De 60 passa para 62 e o homem é mantido nos 65. Bom, nós temos 44% que chega aos 20%. O que nós vamos fazer com os outros 56%? Eu não creio que esses 56% das mulheres não trabalhem. Óbvio que trabalham, mas não conseguem ter um emprego formal, contributivo. A informalidade, é muito né, grande no nosso país. Por isso que nós não podemos pegar uma regra que funciona na Europa e vamos trazê-la para cá. Não, são 2 situações completamente diferentes. Então nós temos 56%. Nós vamos fazer o que com essas mulheres? Que trabalham, mas não conseguem contribuir, ou por vezes também não conseguem trabalhar, porque nós sabemos que tem uma dificuldade da mulher de inserção no mercado de trabalho formal, né? Não por vontade própria. A sociedade, infelizmente, impõe, fora os salários, né, Silvana? Que são 78, se não me engano, 76%, 78% a mulher ganha menos, né? Tem o salário dela em torno de 20%, 22% a menos que o homem. E isso reflete na aposentadoria. E além disso, se nós procurarmos ainda mais os números, Diese aí há pouco lançou aí um estudo só para as mulheres, a mulher estuda mais. Se ela estuda mais, teria condição de ter um mercado de trabalho maior, com salários maiores, mas não acontece. Não é a realidade. Então nós vamos ter mulheres que não vão conseguir se aposentar e quando conseguem, vão receber menos, porque a média hoje não vai poder mais descartar os 20% dos menores salários, é média aritmética simples. Então, aqueles primeiros salários lá atrás que eram baixos, entrou na média baixa e ainda por cima vai ganhar só 60% se tiver 20 anos de contribuição. Doutor Anderson, isso eu gostaria que você esclarecesse bem para as pessoas, porque eu acho que as pessoas não estão se dando conta disso. Porque hoje as pessoas já reclamam do valor que recebem da aposentadoria. Né? Bem menor. As pessoas já dizem, não dá, só aposentadoria não dá. Às vezes algumas pessoas, a gente vê quantas pessoas na terceira idade fazendo bicos para suplementar a aposentadoria. E aí a gente tem um salário de aposentadoria que essa proposta de reforma prevê que seja ainda menor. Eles começam com 20 anos é o tempo mínimo. Então com 20 anos tu vai receber 60% da tua média aritmética simples. Tá? Então, de julho de 94 até a data do encaminhamento da aposentadoria. Tá? Então, nós pegamos uma pessoa que tenha 20 anos vai receber 60%. Tá? Nas aposentadorias, o governo garante o salário mínimo. Mas nas pensões, não. Tá? E aí depois, nós vamos mais adiante, podemos até discutir a questão da pensão por morte, que ficou vergonhosa a proposta da pensão por morte quando é acumulada com a aposentadoria. Podendo ser R$200, pode ser R$150. Pode ser nada. Ou pode ser nada, exatamente. Se a pessoa já recebe uma aposentadoria um pouquinho mais alta, pode ser nada. Né? Com R$4.000 já não tem mais acumulação entre pensão e aposentadoria. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o valor dos benefícios ficará menor. E aí o impacto vai ser onde? No empresário, no comércio. Diretamente no comércio, as pessoas vão consumir menos, consome menos, o reflexo vai para a indústria, menos emprego, menos geração de emprego, então, e não adianta, infelizmente vai diminuir a renda.
Porque o que é a média aritmética simples, até para quem está nos ouvindo? Você pega o salário de 94 para cá, era um salário mínimo, por exemplo, você recebia. Agora você recebe R$3.000. Mesmo que tu atualize, você soma os diferentes salários e divide pelo tempo. Então ele diminui, em média, pelos cálculos, em torno de 40%. Aí você vai receber, quando você se aposenta com 20 anos, 60% desse valor já reduzido. Aí aumenta 2 anos para cada ano de contribuição. Então a média, o 100% da média só acontecerá se você trabalhar 40 anos. 40 anos da iniciativa privada é quase impossível sem interrupção. Então o que vai acontecer? Você vai trabalhar mais tempo. Também aumenta a idade. E aí para nós, professores e servidores públicos, tem uma tabela de pontuação, que a regra transitória às vezes é mais leonina que a regra geral. Ou seja, você tem que contribuir tempo, somar o tempo, que hoje o servidor público, né, as pessoas acham que não tem idade mínima. O servidor público tem idade mínima para se aposentar. Tem tempo de contribuição e ele precisa ter os 2 critérios para se aposentar. Na regra de transição, ele junta os 2 critérios e vai para uma tabela de pontuação. Progressiva, né? até 2033, que aumenta todo ano. Portanto, você vai trabalhar também pelos cálculos que a gente tem feito, em média, né, quem está faltando 1 ano de aposentadoria, em média, trabalha mais de 5 anos. E também vai receber, então, a média das contribuições, das 60 melhores contribuições. Então, perde a integralidade, e não ganha nem o teto da Previdência. Nós estamos falando dos salários da maioria da população, porque a maioria dos servidores públicos ganha o teto da Previdência. 0,08% estão na pirâmide do topo e esses ninguém vai mexer, porque como não podem reduzir salário, mesmo que apresentem uma alíquota progressiva, vocês têm alguma dúvida? O Supremo já disse que é inconstitucional. E é inconstitucional, porque é confisco, mas vocês têm alguma dúvida de que um juiz vai conseguir uma liminar para que o salário dos juízes não aumente? Então a alíquota que vai valer vai ser aquela de 14% que vai pegar o professor. Que já tem, que a maioria já tem. Então, quer dizer, você aumenta a contribuição, é uma forma de reter salário. Você faz um cálculo pela média dos anos, de todos os anos, também diminui salário. E você aumenta o tempo. Por isso que eu disse, um pacote que vai empobrecer a população de forma violenta. Por que ela empobrece? Quem que vai manter a mãe com idade avançada, que não tem aposentadoria, ou o pai? Passam a ser uma responsabilidade dos filhos. Então, o filho jovem que não entra no mercado de trabalho, que não consegue um emprego formal ou que consegue um emprego através da reforma trabalhista que aconteceu ano passado, porque tudo está ligadinho. Né? Você tem que ser um PJ, você é uma empresa, você não tem direito social, você não tem décimo e você concorre com uma série de outros profissionais. Teu salário já está achatado. Aí você terá também que manter uma família, porque ninguém hoje consegue viver com salário mínimo. Imaginem que vai ser pior. Imaginem que vai ser muito pior do que isso. Então a responsabilidade será ainda das outras gerações. Então a gente vai se dando conta de que, não é comigo, eu não vou perder nada. Não. Essa é uma proposta que acaba e todos perdem. Ela não é uma reforma de melhorar a janela, aumentar um cômodo, arrumar o banheiro, trocar o azulejo como a gente faria na casa da gente. Ela acaba com o alicerce e o telhado. Aí você vai ter o que mesmo da casa? Nada. E no pretenso discurso de combater privilégios, o que a gente termina percebendo é que os privilégios não são combatidos, não é o propósito. Fiquei pensando enquanto vocês falavam, né, nessa questão dos 60%, dos 40 anos de contribuição, fazendo um raciocínio, sabendo que a maioria dos brasileiros começa a trabalhar muito antes, né? Mas vamos colocar ali 20 anos que ele começou a trabalhar. 20 anos mais 40 são 60. Quem estará empregado com 60 anos para atingir o teto? Outra. Se a gente pensa que as pessoas ficam ali, os números mostram que tu leva de 9 a 10 meses para se recolocar quando perde o emprego. Então tu nunca vai chegar nesses 40.
E é uma média de salários desde que você começou a trabalhar, os menores salários. Então, esta média é muito pior do que uma média atual, que as pessoas já dizem, bah, contribuí sobre tanto e estou recebendo só tanto. Tu sabes, eu tive um cliente, né, e eu trabalho com encaminhamentos de aposentadoria, e eu levo esse exemplo para a sala de aula, que eu tive um cliente só, que tem 41 anos na mesma empresa, e eu brinco, ele só conseguiu isso porque ele é japonês e trabalhando para uma empresa japonesa no Brasil. Sim. Tá? Porque eu nunca vi isso. O normal o que é? É nós pegarmos uma carteira de trabalho que antigamente, na década de 80, era muito fácil conseguir emprego, né? Você ia de um, tu ia para outro, você ia de um para outro. Pessoas com 35 vínculos, 40 vínculos de emprego, e aí tu vai somar 15 anos, 16 anos, mas tu tem 40 vínculos, sim, porque ficava 3, 4 meses, porque aí alguém oferecia R$50 a mais, R$60 a mais, já se trocava de emprego. Então, a pessoa tinha 40 vínculos de emprego. As pessoas não conseguem ter um número grande de contribuições. Tanto é que a estatística do INSS mostra a aposentadoria por idade tem mais concessões do que por tempo de contribuição, porque as pessoas não conseguem chegar nos 30 e não conseguem chegar nos 35 anos. Então isso é um reflexo. E quanto à questão da idade, quem é que contrata a pessoa acima com 60 anos de idade? É só nós irmos para o comércio. Todo mundo vai ao supermercado. Todo mundo compra uma roupa. Quando vai no supermercado, tem alguém que te atende lá. Os caixas não tem 20 anos de idade. Exato. É? Aí tu vai lá pro açougue, 35, 40, talvez ali na padaria tenha uma idade um pouquinho mais avançada. Mas 60 anos não tem no comércio. Tem ninguém. Tu lembra, se você se lembra de alguém que vocês foram atendidos no comércio com uma pessoa que essas pessoas vão ver do quê? Vão trabalhar do quê? Inclusive, nessas palestras que a gente vem dando em relação à Previdência, eu mostro uma estatística que a partir de 60 anos de idade, a empregabilidade fica em 13,5%. 13,5% de trabalho formal. E aí a pessoa vai ter que trabalhar até 65. E tem mais uma pegadinha na reforma. A idade mínima ela aumenta com a expectativa de vida. A cada 4 anos. A cada 4 anos vai aumentar 1. Então não é 65. Daqui a pouco é 65 66. Hoje. A mulher daqui a pouco é 63. Então quando eu for me aposentar, vai ser 70. Eu, advogado, se Deus quiser que me mantenha com a cabeça sã, eu vou conseguir trabalhar. Tá? Agora, porque eu sou autônomo e tenho meu negócio, mas eu sou 0,01% da população. Como é que um trabalhador da construção Não, civil esquece, não tem como. trabalhará aos 60 anos? E o professor? Eu pergunto, professor? o professor que trabalha com 30 crianças numa sala de aula durante 40 anos até os 62 anos, quer dizer, é possível isso? Então a gente pergunta, né? E a maioria dos professores são mulheres, com um elevado grau de escolarização, portanto, e com salários extremamente baixos. Se nós compararmos o Brasil, é isso. Quem paga menos são os professores. Então a gente olha e vê o seguinte, não é uma forma de fazer justiça. Porque no início diziam, nós vamos igualar todos, do público e do privado. Não, nós vamos penalizar os que ganham menos. Nós vamos penalizar os professores do serviço público, nós vamos penalizar os trabalhadores das empresas públicas de água, de esgoto, de saneamento, que é quem tem mais dificuldades e tem um trabalho mais duro. E nós vamos continuar privilegiando os militares, porque eu topo a reforma que eles fizeram para os militares, que dá um reajuste salarial em vez de tirar... De trabalhar mais, que diminui, que tem uma contribuição pífia para os regimes de previdência. 10,5%, né? Então, quer dizer, enquanto nós há 14 há muitos anos, enquanto nós, mulheres professoras, por exemplo, nossos maridos, companheiros, só receberão a pensão se nós não atingirmos o teto da Previdência, senão nós vamos ter pago a vida inteira e eles não terão direito à pensão após a nossa morte, ou seja, e os militares não, as filhas, os netos e quem eles quiserem continuarão. Então ela é uma proposta desigual, injusta, perversa com as mulheres e, como eu sempre digo, ela não é uma reforma, ela é o fim da Previdência como nós compreendemos ela hoje. Ela passa a ideia de que sozinhos cada um vai cuidar do seu plano de aposentadoria. E aí eu faço um desafio. Some
quanto você paga de INSS ou de fundo de previdência e veja se com isso, durante 20 ou 30 anos, o quanto isso vai render. Porque você tem que pagar a taxa de administração para a empresa que for fazer a capitalização, não tem a garantia, como eu disse, de nenhuma participação do Estado. O mercado, quer dizer, se eu pago R$60, R$70 por mês, durante 12 meses por 30 anos, eu vou receber 60, R$70 por mês. Essa é a conta. Não precisa ser matemático, né? Porque mesmo que tu vá levando para índices atualizados, você tem as taxas de administração, você tem o fator tempo, os índices são sempre oficiais, são muito menos do que a rentabilidade do mercado. Então, é um processo de empobrecimento. Por isso, nós estamos dizendo: alerte, acorde, vá no teu sindicato, participe, se informe, discuta, mas não fique parado, porque não é a sua aposentadoria, é a de todos nós que está em risco. Doutor Anderson, suas considerações finais. É interessante essa comparação com os militares, né? O governo, o foco de toda essa reforma foi acabar com os privilégios, né? E a caserna mantém intacta, né? O governo diz que vai economizar 97 bilhões nos militares, mas dá 86 bilhões em benefício. O militar, quando se aposenta, vai ganhar 8 soldos. Eu também queria ganhar 8, né, salários quando eu for me aposentar. Então, se o discurso é acabar com o privilégio, que seja com todos os privilégios, independente de quem. Né? Então, eu acredito que o governo, torcendo para que o governo recue em vários pontos, né, dentre aqueles que a gente citou, e que a reforma venha mesmo, mas venha do tamanho do Brasil. Venha de acordo com a nossa realidade, porque senão, hoje nós vamos acalmar o mercado, sim, o governo quer que isso aconteça, mas nós vamos sofrer muito daqui a alguns anos, quando a próxima geração começar a se aposentar. Nós temos uma outra proposta também. O movimento sindical trabalha com a ideia de que não há necessidade de fazer a reforma, antes é preciso que a gente desenvolva a economia, que a economia volte a crescer e que a gente faça o quê? Cobre dos devedores da Previdência, cobre das grandes fortunas, e esses ajustes não precisa reformar a Previdência, não precisa mudar a Constituição. No serviço público, criar o teto de aposentadoria, criar os regimes próprios, não precisa mudar a Constituição. Então, toda essa conversa de que para o Brasil voltar a crescer precisava mudar leis, fizeram isso na reforma trabalhista, tiraram o direito dos trabalhadores e a economia não voltou a crescer. Fizeram isso e tiraram a presidente Dilma e a economia não voltou a crescer. Disseram isso e colocaram a PEC do teto, que inviabiliza investimentos na saúde e na educação por 20 anos, por exemplo, e a economia não voltou a crescer. Então está na hora de desconfiar desses que dizem que sempre a conta tem que o povo pagar para a economia crescer. A economia vai crescer quando o Estado fizer o seu papel, quando a sociedade fizer o seu papel e a gente puder ter salário para ter consumo, emprego para ter consumo. Emprego gera mais emprego, porque as pessoas compram e assim roda a economia. A Previdência Social é responsável por manter inúmeros municípios neste país, porque é uma renda maior que o Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo. Então é disso que nós estamos falando. O futuro do país depende da aposentadoria de todos os seus brasileiros. Maravilha, agradece muito a presença de vocês, acho que foi uma contribuição riquíssima. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela presença de vocês. Gostaríamos também de lembrar que a Pátina comemora 25 anos, importante instituição da comunidade caxiense que muito tem contribuído para o trabalho com toxicômanos. A Pátina comemora seus 25 anos com um desfile beneficente que acontecerá no dia 24 de abril, às 20 horas, no Recreio da Juventude. Compareça e prestigie essa importante instituição que muito tem contribuído para um problema tão grave como é a drogadição em nossa cidade. O Programa Maravilha agradece a presença dos nossos convidados e a você, nosso telespectador. Até o próximo.